gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, pedindo a graça, a direção, e que o povo do Senhor seja abençoado e o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas, não é? Então vamos orar agora todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente nos encontramos em Tua santa presença, agradecidos por mais este dia de bênçãos que tem nos concedido, agradecendo por todas as vitórias, por todos os livramentos, e nós pedimos a Tua misericórdia do Senhor para a nossa vida a cada instante, em favor de cada um dos nossos amados irmãos, daqueles que estão necessitados, muitas vezes pessoas que nós nem sabemos onde estão e o que é que estão passando, mas o Senhor conhece todas as coisas. Nós estamos pedindo misericórdia a Deus, bênçãos, vitórias para o povo do Senhor. E nós agora também pedimos perdão por todos os nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados, e entregamos tudo nas mãos do Senhor, agradecidos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui com a Bíblia aberta no livro, de Gênesis, capítulo 39. E nós queremos ler aqui nesta parte do livro de Gênesis 39. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui aí assim, que fica mais adequado. Nós vamos ter aqui uma leitura bíblica em Gênesis 39, não é? E será uma leitura um pouquinho extensa, então a gente tem que deixar tudo meio adequado para sair tudo bem, tudo ok, não é? Deixa eu ver onde é que está, aqui está. Como eu já disse, Gênesis 39, versículo 1, mas antes nós teremos a parte de louvores, a parte de adoração ao Senhor com hinos, e depois dos hinos, então, nós voltaremos com a leitura bíblica. Vamos cantar agora, vamos adorar ao Senhor com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos em adoração ao Senhor.
meu filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Saudai o nome de Jesus, ó anjos vos prostrai, ó anjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração,
salvação com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, ó Deus de paz, ó Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroai. Saudai o nome de Jesus, ao anjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória coroai, o grande autor da salvação, com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória coroai. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa aceitar o nosso louvor. E agora nós vamos aqui para a leitura, conforme anunciado, não é? Gênesis 39, versículo 1. Eu estarei lendo em uma Bíblia
João Ferreira de Almeida, atualizada. O título é assim: José é assediado pela mulher de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, não é da guarda, e não é a guarda porque está escrito egípcio, quer dizer, é ele, né, está se referindo a ele. Egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. E viu seu senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela instava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Mas sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando-o pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo. E eu gritei em voz alta. E ou vigiu-se. Essa palavra aqui, bom, está do jeito que está escrito aqui. Vamos em frente, né? Verso 15. E ou vigiu-se, talvez seja um erro de impressão, né? E ouviu-se, né? Para ela no caminho e disse: vem, deixa-me. Deixou aqui a sua capa e fugiu, escapando para fora. Ela guardou a capa consigo até que o senhor dele voltou à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas, levantando eu a voz e gritando,
ele deixou comigo a capa e fugiu para fora. Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Continuamos no capítulo 40 agora. Depois destas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, pelo que se indignou Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere, onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, que os servia. Assim estiveram por algum tempo em detenção. Ora, tiveram ambos um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam presos no cárcere. Quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Perguntou, pois, a esses oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão vossos semblantes tão tristes hoje? Responderam-lhe: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Pelo que lhes disse José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José, dizendo-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide, isto é, uma videira, não é? Havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, isto é, 3 ramos. E tendo a vide brotado, saíam as suas flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, e tomando as uvas, as espremia no copo de Faraó e entregava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te fores bem. Usa, peço-te, de compaixão para comigo, e fazes menção de mim a Faraó. Tira-me desta casa, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra.
Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros, e as aves os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias tirará Faraó a tua cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro Mor ao seu cargo de copeiro, e a este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou como José lhes havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E eis que subiram do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas à beira do Nilo, e as vacas feias à vista e magras de carne devoravam as 7 formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou, depois dormiu e tornou a sonhar. E eis que brotavam do mesmo pé 7 espigas cheias e boas. Após elas brotavam 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem lhe interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado contra os seus servos e entregou à prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Fui restituído ao meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de traje e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem
o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: em meu sonho estava eu em pé à beira do Nilo, e eis que subiram do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subiram outras 7 vacas fracas, muito feias à vista e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito, e as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas, e depois de as terem consumido, não se podia reconhecer que as houvesse consumido, porque o seu aspecto ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Apenas um pequeno comentário aqui, não é? Então, ele teve o sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As magras comeram as gordas, mas mesmo tendo comido as gordas, elas continuavam magras. Não ficaram cheias, você entendeu, não é? Então vamos para frente aqui. Depois vi em meu sonho, e eis que de uma só cana subiram 7 espigas cheias e boas, após elas brotaram 7 espigas murchas, miúdas e queimadas do vento oriental. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Ora, contei isso aos magos, mas não houve quem mo interpretasse. Então lhe disse José: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, bem como o são as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão eles 7 anos de fome. É isto o que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. A estes seguirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e ele brevemente a fará. Portanto, proveja-se agora Faraó de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm. E amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos.
Perguntou, pois, a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete e pô-lo na mão de José, vestiu-o de traje de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou a José Zafinate Paneã e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Ora, José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância, e José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo, antes que viesse o ano da fome. Nasceram a José 2 filhos que lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Porém, em toda a terra do Egito havia pão. Depois, toda a terra do Egito teve fome, e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. De modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Ora, Jacó soube que havia trigo no Egito e disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse: Mas tenho ouvido que há trigo no Egito. Descei até lá
e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, pois disse: para que, porventura, não lhe suceda algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José, vendo seus irmãos, reconheceu-os, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então José dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Responderam-lhe eles: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. Replicou-lhes: não, antes vieste para ver a nudez da terra. Mas eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e outro já não existe. Respondeu-lhe José: é assim como vos disse, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, a menos que venha para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão mais... E chorou depois, tornou a eles, falou-lhe e tomou a Simeão dentre eles e o amarrou perante os seus olhos. Então ordenou José que lhes enchessem de trigo os sacos, que lhes restituíssem o dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem provisões para o caminho, e assim lhes foi feito. Eles, porém, carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco para dar forragem ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, pois estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, ei-lo aqui no saco. Então lhe desfaleceu o coração. E tremendo, viraram-se uns para os outros, dizendo: que é isso que Deus nos tem feito? Depois vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou-nos asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei se vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para a fome de vossas casas e parti.
e trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos entregarei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um estava no seu saco. Quando eles e seu pai viram os pacotes de dinheiro, tiveram medo. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José já não existe, e não existe Simeão, e a vez de levar Benjamim, todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, eu preciso me manter, eu não posso chorar, porque senão atrapalha a leitura, não é? Vamos tentar aqui, né? Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-o em minha mão, e tu tornarei a trazer. Então, Rúben disse: pai, confia em mim. Eu vou levar Benjamim, mas eu trarei ele de volta. Isso foi a fé, não é? Porque como é que ele podia garantir que ele traria aquele homem ao ver deles? Era um homem bárbaro, o governador do Egito, né? Mas ele havia dito: eu temo a Deus, por isso não vou deixar vocês todos presos aqui. Leve a comida para matar a fome de sua família, mas um fica aqui para provar que a história que vocês estão contando para mim é verdadeira. Ele sabia que era verdadeira, mas ele os estava punindo pelo pecado. E é isso que Deus faz com o crente que desobedece a Deus. Deus o pune. Deus o castiga pelo pecado, porque a Bíblia diz que filho há que o pai não castigue, não é? Bem, então ele prometeu: pai, se eu não trouxer o menino de volta, o senhor pode matar os meus 2 filhos. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, farei descer minhas cãs com tristeza ao Seol. As cãs quer dizer meus cabelos brancos, de velho, de ancião sofrido, descerá à sepultura com tristeza, com amargura. Eu não sei se eu posso ler mais um capítulo, acho que não vai dar tempo, não é, de ler mais um capítulo, mas vamos tentar aqui ler mais um capítulo, talvez passe uns minutinhos, né? Ora, a fome era gravíssima na terra. Tendo eles acabado de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas respondeu-lhe Judá expressamente, nos advertiu o homem, dizendo: não vereis a minha face se vosso irmão não estiver convosco. Se queres enviar convosco a vosso irmão, conosco, melhor dizendo, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não queres enviá-lo, não desceremos, porquanto o homem nos disse: não vereis a minha face se vosso irmão não estiver convosco. Perguntou Israel: por que me fizeste esse mal, fazendo saber ao homem que tinhas algum outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe segundo o teor dessas palavras. Podíamos acaso saber que ele dizia: trazei vosso irmão? Então, quer dizer, ali José estava agindo como se ele fosse um profeta, que ele sabia das coisas que aconteciam na casa deles. Mas vamos aqui, senão não dá para fechar o capítulo, não é?
Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o mancebo comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Aleluia. Deixa eu fazer o seguinte, nós vamos parar aqui no capítulo 43 e no versículo 9, porque vai passar muito da hora, não é? Capítulo 43, versículo 9. E se Deus permitir, no próximo culto a gente prossegue, porque agora vem o desfecho da história sagrada, né? Que é muito importante para nós. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus, bendito Pai Celestial, estamos aqui diante de Ti, Senhor, e quando nós começamos a ler essas histórias sagradas, que não são histórias, são histórias verídicas, acontecimentos, fatos, e isso também demonstra para nós, filhos do Senhor, o caráter do Senhor, como é que o Senhor trabalha. Nós entendemos então que o Senhor, mais na frente nós vamos ver isso, que o Senhor não conserva para sempre a tua ira contra os filhos do Senhor que pecam contra o Senhor. O Senhor se lembra que o Senhor é misericordioso. O Senhor se lembra da tua benignidade e perdoa e faz com que cada um reconheça seu erro, sua fraqueza, sua falha e arrependa-se. O Senhor dá oportunidade para cada um se arrepender, para cada um se reconciliar com o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo aqui para reconciliar-nos contigo, ó Pai. Então isso é muito maravilhoso para nós podemos refletir nestas verdades. Mas agora nós agradecemos ao Senhor por este culto, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos nossos irmãos que estão atentos, ouvindo a leitura bíblica, o relato bíblico, Senhor Deus. Eu peço a bênção sobre cada família, cada lar, cada coração, cada vida, meu Pai. Ajuda os teus filhos a vencerem as adversidades, as dificuldades, dando saúde, resolvendo o problema de cada um, ó Pai. Por misericórdia, lembra-te da tua misericórdia, lembra-te da tua compaixão divina, meu Pai. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos terminando mais esta programação de fé, este culto, e nós lembramos a todos vocês que eles são publicados aqui pelo canal todas as terças-feiras e sábados no horário das 18h45. E nós também estamos gravando a série O Livro dos Salmos, que são publicados diariamente, menos nos dias dos dois cultos, que é na terça e no sábado, não é? E vocês não esqueçam de clicar no símbolo de gostei, assim, de joia, não é? E também se inscrever no canal, para que então nós possamos ter o impulsionamento. O YouTube vai entender que as pessoas estão gostando, que estão valorizando, e ele impulsiona os nossos vídeos, porque esse canal não é monetizado, esse canal não tem finalidade lucrativa. Às vezes, quando você vê algum comercial no canal, não somos nós que ganhamos com isso. São as próprias normas do YouTube, por causa dos hinos que são cantados, não é? Mas isso não impede que nós continuemos a trabalhar, não é? Você clica lá no xizinho, tira o anúncio e continua ouvindo o que interessa para você, não é? Então fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e Ele permitindo, nós estaremos juntos então na nossa próxima programação, com a promessa de darmos prosseguimento nesse assunto, a menos que Deus mude a linha, aí nós não podemos desobedecer a ordem do Senhor. Mas, pelo menos, a nossa intenção é prosseguir aqui do versículo 9
do capítulo 43 de Gênesis. Deus abençoe a todos e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.